Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa. Poderíamos dizer assim, a mãe de todas as igrejas. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos moradas do Jesus ressuscitado. Nós somos a casa de Deus. O menino, o rapazinho, ele leu tão bem, né? Parabéns, Deus abençoe vocês, né? Vocês, futuros mensageiros, futuros catequistas, né? Vocês mesmo, parabéns mesmo, Deus abençoe. Ele leu tão bem, né? Parece que uma voz de criança, ela entra mais fácil, né? No ouvido da gente. Mas disse assim, na segunda leitura, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. E também diz assim no versículo 16, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? No dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. Nós somos morada de Deus. É preciso nós cuidar do nosso corpo, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque às vezes a gente só se preocupa no físico, né? No físico. Eu só vou cuidar do meu corpo, eu vou na academia e a minha espiritualidade. Às vezes as pessoas acordam 4 horas da manhã para malhar, né? Mas não acorda 7h30 para vir na celebração. Então é preciso cuidar dos 3: corpo, alma e espírito. Os 3 têm que caminhar junto. O psicológico, hoje, meus irmãos, minhas irmãs, através da depressão, através da ansiedade, quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas vão aos médicos, vão aos pronto-socorro, vão aos hospitais e o médico fala assim, você não tem nada, você fez um monte de exame, mas você não tem nada. E às vezes isso é o emocional, é o espiritual. Aquela pessoa às vezes que está lá dentro da nossa casa e que às vezes ninguém dá assunto. Essa pessoa, às vezes é feita uma comparação, muito erro da nossa parte, como pai, como mãe, fazer comparação dos nossos filhos. Muito erro quando acontece uma separação do casal, um fica jogando o filho, a filha contra o outro. O seu pai não prestava, a sua mãe não prestava. Gente, é uma vítima. O problema não existe ex-marido, não existe, existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-pai e nem ex-mãe e nem ex-filho. E quando a gente quer carregar esse sentimento de vingança, a gente traz na mente desse filho, dessa filha, essa doença emocional, que essa pessoa vai carregar o resto da vida. O problema foi entre o pai e a mãe. O filho, a filha, não pode ser vítima desse relacionamento que não deu certo. Então, irmãos, também diz aqui, em Coríntios 6:19, acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário de Deus? É santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Sim, meus irmãos, minhas irmãs, somos templo do Espírito Santo a partir do nosso batismo.
pois Ele nos torna habitação, consagrando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso emocional, a nossa vivência na fé cristã. Somos templo do Espírito Santo. E o que significa? Significa que o corpo de um cristão é um lugar sagrado, pois o Espírito Santo habita nele. Às vezes as pessoas de outras denominações, elas nos criticam porque nós tomamos conta, passou finados recente, né? Nós vamos lá visitar aquela pessoa, aquela catatumba, né? E aí um dia alguém questionou, falei, gente, nós temos que tomar conta, porque ali enterrado está um espírito, está um templo de Deus. Alguém que um dia foi batizado, alguém que um dia recebeu a primeira comunhão, alguém que recebeu o crisma, nós vamos deixar aquela catatumba abandonada, né? Quando nós vamos no cemitério, a gente vai lá visitar os parentes, a gente vê muito disso. É um templo de Deus. Eu não sei se você já viu, eu convido até você ler a história de Eliseu. Eliseu era chamado na Bíblia como um homem de Deus. Eliseu fazia milagre. E Eliseu morreu, foi enterrado num cemitério lá. Olha só como que o templo de Deus, que nosso corpo é templo de Deus. Vê a história de Eliseu. Está lá no cemitério, descansando, né, esperando o julgamento. E um tempo depois foram enterrar o moço lá. Mas aí aqueles que estavam levando o corpo desse moço, eles viram uns guerrilheiros. Eles ficaram com medo e largaram o morto, jogaram o morto no chão. O morto saiu rolando, tocou nos ossos de Eliseu e esse homem voltou à vida, voltou a viver. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos templo e hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão ou qualquer outra igreja que comemoramos apenas o templo físico, mas a cada um de nós que formamos a igreja de Cristo, que onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, estamos ligados a Ele, que é o Senhor da vida. Então nós temos que tomar conta da nossa vida. E hoje o Evangelho parece que Jesus está bravo, né? Você pode ver que ele fez lá um chicotinho, mas ele não bateu em ninguém, né? Ele não encostou a mão em ninguém. E ele disse assim: fizeste do meu templo, da minha casa, da casa de Deus como um comércio. Então, João narra que Jesus expulsa os vendedores do templo. E Jesus, ao falar de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, ele estava se referindo ao templo do seu corpo, revelando que a verdadeira morada de Deus entre o homem é o próprio Cristo, né? Então o templo não é apenas um edifício material, mas cada um de nós, chamados a ser templo vivo, santo, por meio de nossas atitudes, de nosso testemunho. A igreja é um lugar sagrado. Hoje a igreja daqui da comunidade é aqui, né? É um lugar sagrado. Que coisa bonita. Já vem mais cedo, já vem organizando as cadeiras, a música, a celebração já começa um tempo atrás, já está hoje terminando essa, já começa da semana que vem. Então a igreja ela não se trata apenas de um local. E a igreja ela não pode ser um local de turismo ou de passeio, mas um lugar sagrado. Em primeiro lugar, ao chegar na igreja, nós devemos ir direto ao Santíssimo. Estou dizendo aonde tem, né? E fazer o quê? Saudar
o dono da casa. Quando você entra lá na igreja, você vê lá no cantinho uma luzinha, né? Lá é o sacrário. Chega um pouquinho mais cedo, vai lá, entrega a sua família, entrega a sua casa. Então, ao sair diante do sacrário, nós devemos ir ao local onde nós vamos sentar e aguardar em silêncio o início da celebração, respeitando aqueles que estão em silêncio. Interessante. Eu lembro de quando eu estudava na catequese. A professora dizia assim: não grite na igreja, não corra na igreja, porque a igreja é a casa de Deus. Então nós temos que é um lugar de respeito. Existe uma música do Padre Zezinho, né, que ele diz assim: eu vim lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá, se alguém passa em frente da matriz, se benze, pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Hoje vejo aqueles senhores passando principalmente do interior, com chapéu na cabeça. Eles tiram o chapéu, olham em direção à igreja e faz o sinal da cruz. Porque ali, né? Mas o Padre Zezinho diz assim que hoje a televisão, ela prega mais às vezes do que o padre lá no altar. Então, eu vim lá do interior, diz Padre Zezinho, aonde a religião ainda é importante. E se alguém passa em frente da matriz, da paróquia ou de uma igrejinha, se benze, pense em Deus e não sentir vergonha. Então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos tomar conta desse lugar sagrado. Daqui a um tempo, vocês vão se reunir lá. Nós também lá no bairro Santa Terezinha, a gente se reunia no campo de Boa de Pau, na escola do Polivalente. Hoje tem uma igreja lá. E ela está em construção. Está em construção mesmo, sempre em construção. É um som, é um ar refrigerado, sempre está em construção. Mas primeiro nós temos que tomar conta desse templo vivo, que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.